Olá pessoal, tudo bom? Eu vou falar para vocês sobre imigração na Europa para viagem de ônibus, né? Pessoal que vai cruzar a fronteira de um país fora do espaço de Schengen para o espaço de Schengen, né? A fronteira, pessoal, dentro da Europa, né, cruzar de um país para o outro de ônibus, entrar no espaço de Schengen na Europa de ônibus, é muito mais tranquilo do que de avião. Muito, muito mais tranquilo. Inclusive, se você vai fazer um mochilão pela Europa e vai alternar entre entrar nos países pelos países, entrar no espaço Schengen, a, né, por algum país ali que faz parte do espaço, Áustria, Alemanha, Espanha, e vai ficar rodando por ali, e depois sai, né, para Croácia, Montenegro, esses países que não fazem parte do espaço Schengen. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o espaço Schengen explicando, se vocês não souberem o que é. Então, se você vai ficar saindo e entrando desse jeito, também não tem problema, mas é um pouco chato ficar passando pela migração toda hora, principalmente em aeroporto. Eu sugiro que você faça essas viagens de ônibus, principalmente se você ficar no leste europeu e em países ali próximos, Áustria, Alemanha, esses países que dá para ir de ônibus. Eu mesmo já fui da Grécia para a Hungria de ônibus. É uma viagem um pouquinho longa, né? Mas assim, dá um dia, 2 dias, alguma coisa assim, mas mesmo assim é tranquilo. Você passa pela imigração de vários países ao longo da, da viagem, né? E fora do espaço de Schengen, pessoal, a imigração é muito tranquila. Muito, muito tranquila mesmo. Às vezes me perguntaram algumas coisas e, por exemplo, eu passei pela Bulgária. Eu estava saindo da Grécia, eu passei pela Bulgária. E aí a moça me perguntou, ela olhou meu passaporte, viu que tinha um monte de carimbo, mesmo dentro da Europa, e ela foi vendo as datas. E ela falou assim: Nossa, mas você está há um ano na Europa, pulando entre espaço de Schengen e fora do espaço de Schengen? Eu falei: tô viajando. Aí ela virou e falou assim: Até fez brincadeira, falou: Você não tem casa, não? Eu falei: Eu tô passando uma temporada aí, moça, viajando, curtindo. E aí ela riu, carimbou, eu fui embora. Então, foi tranquilo, né? E se você vai cruzar, vai sair, por exemplo, você saiu da Alemanha para Montenegro, né? E aí ficou um tempo em Montenegro e quer voltar para o espaço de Schengen. Você pode entrar, por exemplo, de ônibus pela Eslovênia, né? Depende da passagem de ônibus que você comprar do primeiro país membro do espaço de Schengen para onde você vai. E a fronteira de ônibus, passar por essas fronteiras é um pouco mais tranquilo do que em aeroporto, né? E quando você faz essas viagens de ônibus dentro da Europa, mas fora do espaço de Schengen, Montenegro, Albânia, coisas, países como eu já disse um milhão de vezes aqui, eles, às vezes, você nem tem que descer do ônibus. Eles pegam seu passaporte, o policial dentro do próprio ônibus leva lá carimba e já traz de volta. Aconteceu comigo isso em vários países. Agora, quando você entra no espaço de Schengen, por exemplo, eu saí da Croácia para a Eslovênia, ou então entrei por algum outro país ali, né, fronteira entre que fazia fronteira entre espaço de Schengen e não espaço de Schengen. E, aí tem que sair do ônibus, eles pediram para levar a mala, aí você vai com a sua mala, aí abre a mala lá na frente do pessoal lá, do oficial lá. Eles fazem muitas perguntas, mas ainda assim o processo é mais tranquilo do que em aeroporto, né? Quando eu passei, e se você passa, por exemplo, ali Eslovênia e Croácia, era a antiga Iugoslávia, pessoal, então era uma coisa meio que sólida. Então eles têm ainda laços entre eles, eu diria assim, tem alguma coisa ali entre eles, tanto que eles entendem a língua um pouco um do outro, né? Apesar de haver conflitos, eles têm os conflitos deles ali ainda, mas assim, quando você sai da Croácia para a Eslovênia, eu já cruzei a fronteira ali muitas e muitas vezes, eu fiquei ali pulando Croácia, Eslovênia, Eslovênia, Croácia, quase um ano,
eles são bem mais tranquilos. Eu acho por causa dessa proximidade entre os países. Um pouco até cultural, na minha opinião, né? Ou talvez tenha sido sorte minha. Eu acho que não. Eu acho que é mais fácil, se você tiver de sair e entrar de novo, passar por aquela região ali. A fronteira ali é muito de boa, muito tranquila. Mas aconteceu uma vez quando eu estava cruzando com um amigo da Croácia para a Eslovênia, e eles fazerem muitas perguntas porque tinha muita coisa na minha mala. Na época, eu viajava com uma mala cheia, tinha uns 30 quilos na minha mala. E tinha muita coisa na minha mala. E eles me perguntaram se eu morava na Croácia. Eu falei, não. Aí perguntaram, por que que você tá indo pra... Pra onde você tá indo? Eu tava indo passar o ano novo na Eslovênia. Aí eu falei, eu tô indo passar o ano novo. Ah, mas por que que você trouxe sua mala? Eu falei, ué, porque eu não tenho onde deixar ela, minha mala, ué. Meu, pertence. E aí eu tava com meu amigo. E aí ele perguntou pro meu amigo, que é croata, você tá com ele? Aí ele falou, tô. E aí não teve problema, né? Mas tomem cuidado com esse tipo de coisas também, olha, né? Com o jeito que você está vestido, o jeito que você se comporta lá na hora das perguntas, o que que você está levando na sua mala. Não leva coisa demais porque você é turista. Turista não fica carregando malaiada para lá e para cá. Fora que pode dar problema de excesso de bagagem, você tem que pagar um pouco mais. Então leva uma, uma mala, né, com menos coisas e vai dar tudo certo. Então essas são as minhas experiências de entrando em países no continente europeu de ônibus, saindo do espaço de Schengen, entrando no espaço de Schengen, né? Só mais um caso aqui, quando eu fui em Kosovo, eu sabia, eu tinha pesquisado que eu não precisava de visto para entrar no país. Eu tinha direito de ficar lá 90 dias como brasileiro fazendo turismo. E eu peguei um ônibus de Montenegro para Kosovo. E o motorista do ônibus lá ficou lá encucado. E eu era, eu acho que o único estrangeiro entrando dentro do ônibus, era bem tarde. Eu peguei o ônibus 2 horas da manhã. E ele ficou muito, eu acho que chocado por eu ser o único turista ali dentro do ônibus. E ele cismou que eu não ia passar na imigração. E ele não queria deixar eu embarcar. E aí eu falei pra ele assim. Ele também não falava inglês direito, eu tinha que fazer mímica lá. Mas aí tinha alguma pessoa perto lá que falava inglês que estava passando para as informações. Aí eu falei assim, cara, eu tô indo para um país, eu pesquisei, né, você está dizendo que não, mas você não é oficial da imigração. O pessoal tem que ter uma linha aí de diferença entre ser arrogante, ser verdadeiro, né? Separar as coisas. Porque se a gente não se impõe na sociedade, as pessoas pisam na gente. A gente não pode ser idiota, né? Então, você tem que ser muito bem esclarecido e ter conhecimento das coisas que você está fazendo, né? Eu me informo bastante, eu sei das coisas que eu estou fazendo, não sou perfeito, mas assim, né, não tinha porquê, né? Eu não fui ali aleatoriamente para o país sem saber para onde que eu estava indo, eu pesquisei, né? No site do próprio país lá que tinha informação, busquei a informação, então assim, eu sabia que o motorista estava falando merda, entendeu? E aí eu falei assim, olha, você não é oficial, então vamos pagar para ver. Eu vou entrar no ônibus sim, porque a passagem está comprada, você não é da polícia, você não pode me impedir de entrar, né? Talvez você possa, se for o caso de alguém que precise mesmo de um visto, eu não preciso de um visto, então assim, vamos pagar para ver, eu vou lá para, quando passar na fronteira de Montenegro para Kosovo, se eles não deixarem eu entrar, eu fico por lá, não tem problema nenhum, não tem nem por que você tá ficando aí arrumando confusão. Eu tenho certeza que eu posso entrar, né? E aí eu peguei e fui, né? Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo porque ele foi tão enjoado em relação a isso. E aí, quando eu passei lá, carimbaram no meu passaporte, eu entrei de boa. Aí eu olhei assim, quando eu entrei no ônibus, pra cara dele assim, sabe? Velho, se você tem que, a gente tem que tomar cuidado, né? A mente das pessoas é uma coisa muito meio telefone sem fio. Fala uma coisa ali, quando chega no final a coisa está totalmente distorcida. Aí cabe a você ter informação, cabe a você pesquisar em fontes confiáveis, né? E expor as coisas, e às vezes até se impor, principalmente nessas questões de migração. Porque se você não estiver fazendo nada fora da lei, dentro das regras, se tiver como comprovar, você não precisa sentir culpa de nada, ninguém tem de falar nada,
e às vezes você tem que se impor. E é assim que funciona, né? Porque se você se coloca numa outra posição, você pode haver mal-entendidos, você acaba se dando mal e até pode ser injustiçado. Imagine que no ônibus eu tivesse falado assim, pro motorista, você tá certo, eu não vou entrar não. Tivesse ficado com medo, tivesse voltado, né? Mesmo que eu tivesse ali sozinho, não conhecia ninguém ali, era 2 horas da manhã, todo mundo com uma cara muito estranha pra mim dentro do ônibus. Não, cara, problema de vocês, eu vou entrar, eu sei, é isso aí. Então levem isso daí como algo positivo aí pra você, para as viagens de vocês, né? Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.